a sério, a tertúlia. Eduardo Boté acusa Luís Borges de violência. O cabeleireiro e o ex-marido têm trocado acusações graves nas redes sociais. A guerra está instalada entre Eduardo Boté e Luís Borges. Os dois têm utilizado as redes sociais para trocar acusações. Mas desta vez é o cabeleireiro quem faz a declaração mais grave. Boté acusa o modelo de agressão verbal. És uma pessoa muito agressiva e de muito má educação por causa dos teus traumas e revoltas de infância e adolescência. E foi também essa tua agressividade verbal, mas muito violenta, que destruiu a nossa vida familiar. Esta publicação vem somar-se a outras mensagens provocatórias. O primeiro a utilizar as redes sociais para esse fim foi Eduardo Boté, acusando o ex-marido de não contribuir para o sustento e educação dos 3 filhos. Luís Borges respondeu da mesma forma, publicando uma imagem em que mostra uma conversa entre os dois. Na foto podia ler-se: "Você nunca vai achar alguém como eu", ao qual o manequim respondeu: "Deus te ouça". A avaliar pela troca de mensagens nas redes sociais, esta parece ser uma guerra sem fim à vista. Agora sim, bom dia, meus queridos tertulianos. Bom dia, minha querida Isabel. Vamos então começar este tema que não tem sido... Ou melhor, não é a primeira vez que comentamos aqui no Flash Vidas. E não é fácil. Sempre que o Eduardo Boté coloca alguma coisa no Facebook, é sempre uma mensagem para o Luís Borges e é comentado aqui na tertúlia. Agora é um bocadinho ou bem mais grave, digo eu. O que é que tu achas? Isto é grave já desde o princípio, porque quando duas pessoas se separam é sempre complicado. Depois, quando têm filhos, mais complicado é. E a forma como foi é complicadíssimo. Agora, o que eu acho é que realmente, e se repararem no Correio da Manhã, nós temos o descritivo de algumas afirmações que o Eduardo Boté fez ao Luís Borges numa rede social, o Facebook. E, entretanto, também tem que o Correio da Manhã tentou falar com o Luís Borges e o Luís Borges não atendeu o telefone, porque o Luís Borges, pura e simplesmente, não fala da relação dele publicamente. E o que é que tu achas aqui desta atitude do Eduardo Boté? Porquê é que tu achas que ele... Tudo bem, ele diz que o Luís não lhe atende o telefone, mas daí a expor a vida toda de ambos numa rede social e depois, inclusive, até apaga, portanto, escreve e depois apaga. O que é que tu achas disto? Olha, eu sempre fui muito apologista que essas coisas devem ser resolvidas em casa, mas o Eduardo, por um lado, também diz que não tem acesso a ele foi bloqueado nas redes sociais. Não, nas redes sociais não, só no telefone. Não, foi em tudo. Foi em tudo. Nas redes sociais? Porque ele diz no comentário que eu só consigo te mandar... Sei que esta mensagem... Mas há sempre alguém depois que lhe conta. Okay. Porque o Eduardo, por um lado, também quer entrar em contato com ele e acredito que o Eduardo fique desesperado porque tem 2 filhos que são dos 2 e que queira falar com o Luís Borges e não consegue. Ao menos um advogado, alguma coisa que consiga falar. Mas também não é bonito expor a vida toda publicamente de uma forma que toda a gente tenha acesso a elas. Por isso, isto muitas vezes é discutível. Eu acho que estão os 2 magoados, é pena não se encontrarem, não conversarem, até pelos miúdos, era muito importante que eles estivessem juntos e pudessem desfazer aqui algumas dúvidas e chegar a um mútuo consentimento quanto aos miúdos. Malheiro, achas que o Luís Borges está magoado com o Boté por ele, pura e simplesmente, expor a vida dele também nas redes sociais, porque isto até o pode prejudicar profissionalmente? Eu diria mais magoado, porque se houve ruptura, já houve lesão afetiva. Exatamente. Portanto, agora... Até porque o Eduardo acusa-o de violência verbal, não é? Não, o que me parece é o seguinte, se Luís Borges não contribui para as crianças que foram adotadas por ambos... Sim, foram adotadas pelo Eduardo, mas o Luís estava com ele e também quis, sim, mas as crianças creio que foi foram adotadas pelo Eduardo. Com mútuo acordo. Acho errado, evidentemente, porque as crianças não têm nada a ver com esta divergência. Agora, eu sobre o Eduardo Boté já disse aqui há tempos que eu acho que ele tem uma apetência exacerbada para escrever sobre questões de foro íntimo.
escreve mais no Facebook, quer dizer, sobretudo no Facebook. Ele admite isso, ele admite foi... que há quem o critique por ele escrever e expor tudo. Repara, mas insiste. Vamos lá ver. Se cingisse à questão de Luís Borges não apoiar as crianças, ou dizer que deveria contactar até para haver um mínimo de harmonia Exato. na resolução, enfim, da separação deles... Sim, mas não é isso que acontece. Mas repara, até esta alusão à infância ou à adolescência de Luís Borges parece de muito mau gosto. Não fui eu que casei com Luís Borges, peço desculpa. Foi Eduardo Boté e na altura não sabia que o Luís Borges tinha mazelas de infância ou de adolescência. Eu só agora é que descobriu. Portanto, há aqui qualquer coisa, isto com o devido respeito, tenho por ambos. Mas quer dizer, há aqui qualquer coisa, eu tenho que avaliar criticamente. Aquilo que lemos, até pelo próprio, não é? Quer dizer, a descoberta foi feita agora. E parece-me que não é cordial, não é simpático, não é de bom tom, não é inclusive de bom senso fazer uma coisa dessas. Isto remete-me, desculpa, muito rapidamente até para um caso, e eu tenho tido uma posição completamente equidistante e tal. Mas, por exemplo, quando o professor Carrilho faz aquela referência a uma eventual violação da Bárbara Guimarães há 20 anos por um padrasto, cheio de mau gosto na altura, não é? Quer dizer, porque me dá despropósito, foi uma coisa que já se passou há muito tempo. E agora, falar na infância do Luís Borges e na puberdade ou na adolescência e tal. Até traumas que ele próprio assume que o Luís ainda tem, portanto... Não acho. Isabel, tentaram contactar Sim, nós ontem também Eduardo. falámos com o Eduardo e tentámos falar com o Luís. De facto, o Luís está incontactável, não atende de maneira nenhuma. Já tínhamos tentado falar com ele quando soube da separação. Ele omitiu o caso. É assim, eu concordo com o João, eu acho que é um bocadinho desagradável vir agora para a praça pública expor a vida toda do casal e não só, do antigo companheiro, não é? Eu tive ontem a oportunidade de dizer isso até ao Eduardo, como amiga dele, à parte do trabalho que estava a efetuar. O Eduardo diz que não se preocupa nada com o que as pessoas dizem e cada um toma o partido que quer. Isabel, não achas que isto é fruto de desespero? Não, acho que é fruto de um conflito que está mal resolvido e depois lá está a questão das crianças. Conflito, Isabel? Sim. Muitas famílias têm conflitos, Sim, não é? mas aliás, muitas este foi figuras para a praça públicas que pública. têm e que também não conseguem comunicar Pois, com outros claro. e mesmo Mas assim repara, não vão para sim, o Facebook. Está bem, mas cada um faz como faz. Eu não faria. Tu se calhar não farias. O Eduardo faz e diz que se está nas tintas, Mas não está. pensem. Eu peço desculpa, eu já aqui fiz, não vou agora voltar ao tema, até porque foi extraordinariamente. Ele ontem disse mesmo com todas as polémico, letras. Mas eu fiz aqui há tempos umas Não, ele referências. está-se nas tintas para que as pessoas possam dizer pensar dele, de ele dele. publicar o que é que seja no Sim. Facebook. Aí ele diz... Mas tu dizes isso estranho, que, por exemplo, e eu tratei-o com toda a cordialidade, como de resto trato Sim. sempre, e até, enfim, todos os contactos que tive com o Eduardo Boté foram contactos extremamente cordiais, como digo. Quando aqui preferi declarações, algumas mal interpretadas, mas pronto, isso é irrelevante. A propósito da homossexualidade, Sim. no meu Facebook, o Eduardo Boté escreveu. E, portanto, estranho que uma pessoa diga, estou-me a marimbar para aquilo que as outras pessoas dizem e, por vistos, ele não se marimba para Muito bem. outros Pronto, pensam observadores. do que ele escreve. Mas Muito pronto, bem, aqui há meus queridos. Isto é Eu quero contraditório, só não é? deixar É aqui contraditório. um beijinho para ambos, porque eu conheço tanto o Eduardo como o Luís, e vocês também, mas eu quero deixar um grande beijinho para ambos e que tudo se resolva. Não estou, nós hoje- Continuar com o tema polémico que envolve Eduardo Boté e Luís Borges, mas não só, envolve também as crianças, não é, Isabel? Pois era isso que eu estava a dizer. É que os três meninos, o primeiro menino foi mesmo entregue aos dois, o Bernardo. Os outros dois, o Eduardo, legalmente adotou-os sozinho, mas agora, como eles estavam casados, naturalmente que o Luís iria também entrar nesse processo de adoção, o que já não acontecerá. Só que o Eduardo também se queixa de que há falta de pagamento, de contribuição para a educação das crianças, sobretudo do Bernardo, que estava entregue aos dois. E isso foi acordado? Foi acordado, sim. Inclusive, estávamos aqui a falar da questão de haver algum advogado que tentasse falar, fazer uma ponte. Uma Sim, ponte. existe esse advogado, sim. Só que, segundo o Eduardo, o advogado também não conseguiu obter mais nenhuma reação do Luís. Agora, é assim, nós só temos uma parte da história, porque o Luís, de facto, não fala sobre isto. Facto. O colégio do menino não está a ser Olha, pago. isto a ser verdade, porquê é que tu achas que o Luís está a agir desta maneira, para terminar? É assim, isto depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, reagiria, mas há pessoas que pensam, que se escudam no silêncio,
que é a sua forma de reagir. Mas ele, pelo menos por aquilo que víamos nas redes sociais, publicava fotos com os meninos, Sim, mostrava era o carinho, o participativo. amor que mas tinha por repara, eles. também uma pessoa quando está a ser atacada, Mas não os meninos é? não têm nada a ver com isso, Pois não é? não, mas o Luís também está a ser atacado de alguma maneira. Claro. O Eduardo pode ter toda a razão do mundo. Lá está, Porque ao nós não aproximar-se estávamos- dos meninos, teria que aproximar-se também do Eduardo, Não será aí? necessariamente, porque até poderia haver uma empregada, até porque eles têm duas, tomam conta das crianças, que levaria aos meninos. Agora, o que eu penso da parte do Luís? O Eduardo queixa-se do Luís. O Luís cala-se. A questão é, nós não estávamos lá dentro de casa para saber o que é que se passava. Pronto, o Eduardo pode ter toda a razão do mundo, mas o Luís também pode sentir-se magoado e escudar-se nesse silêncio. Quer dizer, não sabemos o porquê. Não sabemos, mas Tu acreditas desta conversa com eles dois que eles já não gostam um do outro? Eu acho que pessoas Não vais que agem começar. assim... Vou começar, vou. Não vais começar. Olha, eu para mim... Porque o Eduardo sempre gostou tanto do Luís, o Luís gostou tanto do Eduardo, que eu não acredito que este amor Não tivesse sabes que há acabado paixões assim. que se tornam Mas agora tu possíveis. tens alguma Sabes o dúvida que quê? isto acabou? Não. Depois destas ofensas Eu e tenho desta uma questão exposição aqui. toda? Eu acho que às vezes há pessoas que, nos seus amores, nas suas paixões, se tornam um bocadinho obsessivas. E não aceitam muito bem os finais, verdade, não é é? verdade, não é? E depois, de repente, aquilo é uma bola de neve e nunca mais acaba. E telefonam e mandam mensagens e Pelo andam menos na atrás. fase subsequente. É complicado, não sei se será isto ou Depois não. o tempo ajuda a sanar. Não é? Sim. Mas não é, normal- João? É, Sim. muito assim. Acontece. A mim já me aconteceu. Enfim, não tenho grande conhecimento a esse nível, mas também dizem que em casais homossexuais a situação é um bocadinho pior até do que em casais heterossexuais. Genericamente. Sim, não sei. A mim já me Vou fazer uma avaliação e sou genérica. Mais heterossexual. obsessividade, mais obsessão. Pronto, é o que me dizem, quer dizer, agora, mas normalmente é isso que sucede. acontece quer dizer, em qualquer mas casal. depois o tempo ajuda a cicatrizar Sim. as coisas e tal. Mas há muito isso, daí que uma vez eu aqui tenha dito, e foi também mal interpretado, que a violência pode ser uma expressão de amor. Claro. Foi por Sim. isso que eu Ok, disse. muito bem. Não é? Bem, amanhã E aqui podem temos- saber mais. aqui a violência Desculpa. verbal, mas aqui Mas temos... temos mesmo de Pois. terminar Amanhã este podem tema, saber mais até na porque Flash. mais na flash, que amanhã a Amanhã. flash sai. Muito bem. Agora